E aí, gente, boa noite. Meu nome é Vanderlei, como alguns já sabem, sou professor de Ciências Humanas de vocês, ok? Eu preparei um material para a gente tá dando uma olhada aí. Eu vou mandar esse material para vocês. Eu vou postar nos grupos, ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar tirando essa dúvida lá no grupo ou no PV, fica a critério de vocês. Em breve a gente vai estar presencial e a gente vai ter aí algumas ideias, algumas aulas aí, quem sabe umas aulas em campo mesmo, umas aulas diferenciadas, aulas integradas com outras disciplinas, ok? Vamos lá. A gente começou a ter uma ideia do que são essas fontes históricas, essa ideia de algumas fontes históricas, fontes oficiais, do que é história. Preparei um material legal para vocês estarem tirando essa dúvida, certo? Mas tá aí bem centralizado, né? História, para que serve? Por que estudar? O que é? Para que estudar história? Então, história veio como uma pergunta aqui. História é uma ciência? Sim, ela é uma ciência, né? A forma de a gente estudar, ela tem todo um método investigativo e tal, até você transformar esse conhecimento ser comprovado de forma científica, né? Então ela tem todo um método científico. Tem-se uma narrativa, sim, ela tem-se, é possível você identificar diversas formas e métodos de narrações, né? Sem aquela questão de ninguém estar isento de nada. Muitas vezes essa narrativa ela tem um objetivo e cabe a quem está estudando história ter esse pensamento crítico para identificar, né, as diversas formas de narração. Ela conta sim, é contar o passado, mas não só contar o passado, não apenas, né? Ela História é você se debruçar sobre o passado para você tentar compreender o presente, né? É você estudar de forma dinâmica, ok? A partir do estudo da história, ela é, sim, uma investigação, sim, uma investigação também, né? Aqui, nessa parte do slide, vai estar falando o conceito histórico da palavra história, que vem do grego e etc, e etc. A gente não vai se ater a isso agora, né? Mas está no material de vocês, qualquer dúvida a gente está lá para tirar, certo? O Heródoto, ele é considerado o pai da história por ele ser pioneiro nessa questão da investigação do passado para se obter um conhecimento histórico. Heródoto, ele está vivendo ali por volta do século V antes de Cristo, né? E ele é considerado o primeiro historiador da humanidade, ok? Mas qual o conceito de história? E quando eu pergunto, eu coloco em forma de pergunta, qual o conceito de história, eu estou perguntando, de fato, de forma resumida, o que é história, né? E sempre que a gente quiser resumir ou trazer o conceito é trazer o significado, né? Trazer o que é. Então, o que é história, né? Quando eu pergunto qual é o conceito, eu estou perguntando o que é história. Então, de uma forma simples, a gente pode trazer um conhecimento com base no conhecimento que a gente tem, trazer uma resposta. A gente pode buscar uma fonte histórica, e essa fonte histórica pode ser o dicionário Aurélio, por exemplo. E a gente tem, toda escola tem o dicionário, né? E aí você vai procurar lá na letra H, palavra história, e vai estar assim: história é tudo o que está relacionado às pessoas desde o momento em que surgiram. Que pessoas? O ser humano, desde que momentos, a partir do momento que surgiu o primeiro ser humano, então
os vestígios que eles vão deixando na Terra é considerado uma ação histórica, né? Então, sua evolução, sua presença através dos tempos. O dicionário Aurélio ele define a história de uma forma mais tradicional como a narrativa de fatos e conhecimento adquirido pela tradição ou por meio de documentos. Essa história, a narração metódica, quando eu falo metódica, é uma narração metódica dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em particular da vida da humanidade em geral. Então, quando eu falo que é uma narração metódica, é que ela tem todo um método, uma investigação científica, né? Não é uma história inventada, vamos assim dizer, essa história escrita, que você cria um personagem e tal, isso aí a gente vai entrar mais para o ramo do romance, né? Você cria uma história. Aqui a gente está tratando da história como um fato, como ciência, ok? Ele é um conjunto de conhecimentos adquiridos através, aqui a gente está falando um conjunto de conhecimentos adquiridos através da tradição e ou mediante documentos acerca da evolução do passado da humanidade. Pode ser, sim, fontes para se estudar a história. Aí a gente tem outras definições de outros livros, por exemplo. Aqui o Robson vai dizer, a história inclui todo o traço e vestígio de tudo que o homem fez, pensou desde o seu primeiro aparecimento na Terra. Aí aqui a gente vai ter mais uma citação, citado em Hobsbawm, a história é o registro da sociedade humana ou civilização mundial, das mudanças que acontecem na natureza dessa sociedade, né? Então, história, ela é um processo dinâmico, ela vem com a narração de fatos, ela estuda a ação dos homens, ela estuda o passado, ela é a ciência do homem no tempo e no espaço, certo? Então, estudo o passado, sim, mas de forma dinâmica e integrada, né? Um fato ele não acontece no passado de forma isolada. Ah, beleza, dia 7 de setembro é o dia da independência do Brasil, dia 7 de setembro de 1822, aconteceu. Sim, mas não aconteceu por acontecer, não aconteceu do nada, né? Por quê? Como aconteceu? O que foi que ocorreu até aquilo ali acontecer? O que é que isso muda na nossa vida atual? Entendeu? Esse é o sentido. A gente ficar decorando datas não faz mais muito sentido. Isso aí no passado não vou estar cobrando de vocês que vocês memorizem, decorem uma data, qual foi o primeiro homem que fez isso, que fez aquilo. Decorar nomes e datas, a gente tem que entender o contexto, beleza? E para entender estudar essa história dessa maneira, a gente tem 4 matrizes que o Mark Bloch que já é um historiador bem mais recente, um historiador que traz uma ideia de como se faz a ciência histórica. Ele traz 4 matrizes, que é o estudo, a ciência, o homem e o tempo. Não dá para a gente pensar no estudo da história sem o tempo. Também se tiver o tempo e não tiver o homem, está incompleto. Tem que ter o tempo e ter o homem. A ciência é o estudo do homem no tempo, né? E ela é uma ciência. Então ela traz estudo, ciência, homem e tempo. Essas 4 matrizes, elas não dá para separar elas e estudar a história, ok? Então, para que estudar a história, né? Um dos principais objetivos da história, ela é resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do processo de desenvolvimento, né? Entender o passado é também importante para compreender o presente. Muitas vezes está acontecendo ali um problema ou uma questão a ser resolvida, ela é uma questão histórica. Muitas vezes você entra sem saber, aí muitas vezes a gente pega aquele ditado, rapaz, você não sabe da história não, né? Está acontecendo algo ali, você, por que está acontecendo isso? Você não sabe.
Então, você tem que entender o que foi que aconteceu para tentar resolver o problema, né? O homem, como um sujeito histórico, os seres humanos, eles fizeram registro histórico. Nossos indígenas, por exemplo, eles já registravam o cotidiano por meio da confecção de utensílios, machadinhas, pedras, enfeites, perna de pássaro, objetos de cerâmica, pinturas nas cavernas, entendeu? Que é o chamado de pinturas rupestres. Ali no município de Venturosa, vizinho, tem a Pedra Furada com alguns desses registros, né? E tudo isso aí são registros, são fontes históricas, certo? Então a história ela precisa de o auxílio de algumas outras ciências também. E a gente vai acessar esses estudos enquanto fontes históricas, que também são outras produções científicas, por isso que eu falo para vocês. Que a ciência, ela vai ter toda essa investigação, né? A gente vai ter ali a antropologia, que estuda o homem, suas relações, o paleontólogo ele vai estudar fósseis, os arqueólogos vai estudar a cultura material desses povos, né? O que foi deixado, ele vai lá escavando, faz o estudo, aplica o método carbono 14 para ver, para tentar dar uma data de aproximada de há quantos anos aquilo ali foi construído, entendeu? E assim, etc, ok? O historiador, ele interpreta fatos históricos, ele busca vestígios que possam fornecer informações para a investigação dele, ele analisa os registros que foram deixados e ele estuda documentos e fontes históricas, né? Cabe ao historiador interpretar as sociedades humanas do passado e não apenas narrar só os fatos, né? E datas, mas ele tem que fazer essa análise também. Ele lida com essa questão da corrente do tempo, mas e as investigações e técnicas, ficha de entrevista para você fazer uma investigação oral, tudo isso faz sentido, né? O fato histórico ele é estudado através de vestígios e documentos. Os historiadores usam várias fontes de informação para construir a sucessão de processos históricos, né? As fontes históricas elas são o quê? Documentos, registros, vestígios ou marcas das presenças do homem. Beleza, como eu falei, dei o exemplo para vocês. Para que serve o documento de vocês? É um documento de identificação, vai provar que o teu nome é aquele, vai provar que tua data de nascimento é aquela ali, entendeu? O que é que garante que, sei lá, um veículo, um carro, está aqui o documento. Então eu estou usando para comprovar isso, né? Comprovar que foi lançado um documento da criação de uma cidade para provar, mostrar o surgimento da cidade no tempo, no espaço. Beleza, não tem documentos. Mas tem uma construção lá. Então beleza, quem é que vai... tem tal coisa foi descoberta lá. A gente encontrou sei lá, um machado antigo. Então vai lá o arqueólogo aplicar lá, ver há quantos mil anos foi construído aquilo ali, e entendeu? Então cada fonte histórica com o seu objetivo. Uma fonte histórica são documentos e registros do vestígio da marca da presença do homem. Então é importante saber que as fontes históricas são construídas por elementos que o homem fez e deixou no passado, né? Os monumentos, os templos, esculturas, pinturas e outros objetivos em geral são considerados vestígios. Em Pesqueira a gente tem ali vários desses, né? Igrejas antigas e tal, inclusive vocês vão lidar muito com essas fontes aí do passado e a gente vai ter aulas voltadas especificamente para essa questão. Vocês também estão tendo o curso de qualificação profissional em hotelaria e turismo, né? Hospitalidade e turismo, e a questão de turística e a cultura material e imaterial que a gente vai ver adiante em Pesqueira é muito forte, né? As fontes históricas elas podem ser escritas, os documentos oficiais, como eu falei, né?
como contratos, registro contábil, registro de cartório, publicações científicas, letra de música, ela pode ser considerada uma fonte histórica para a gente fazer uma pesquisa. Uma letra de música vai estar falando de um fato. Ela por si só pode não significar nada, mas você pega a música que está fazendo uma denúncia, por exemplo, na política, ou está trazendo uma realidade, e aí a gente tem a letra da música e tem outros documentos oficiais que vão comprovar aquilo ali. E essa letra de música ela pode ser sim uma fonte. Fontes orais são entrevistas, relatos, causos, lendas, mitos e outras manifestações verbais. Então, quando vocês questionam, perguntam lá na casa de vocês, o avô de vocês, como é que isso é feito, como é que a gente vai fazer isso, e de repente isso que eu estou falando para vocês é uma manifestação que é própria da família de vocês ou da localidade, entendeu? Ou é uma manifestação artística, ou de festa, ou de como vocês aplicam algo, e isso é um conhecimento oral. E esse conhecimento oral, essas pessoas, essas entrevistas, pode sim ser uma fonte histórica, certo? É importante saber que todos os bens móveis, imóveis, naturais que possuam, valor significativo para uma sociedade, podendo ser estético, artístico, documental, social, espiritual ou ecológico, compõem o seu patrimônio histórico, né? Então, patrimônio é um conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo e sua relação com o meio ambiente, o legado que herdamos do passado e transmitimos de gerações futuras, né? Temos vários prédios históricos aqui em Pesqueira, vários mesmo. Então, todos esses prédios aí históricos, inclusive o prédio lá da prefeitura é um prédio histórico, temos igrejas, temos vestígios, comunidade indígena muito forte em Pesqueira, tudo isso é patrimônio, certo? Então isso é um patrimônio material, né? Esses que são palpáveis, que a gente pode pegar, os registros que tem escritos em pedras, lá em Venturosa tem a pedra furada, né? Essas igrejas, prédios antigos são aspectos mais concretos da vida humana, que fornecem informações sobre as pessoas, cultura material, é o mesmo que objetos ou outros artefatos também. Quando eu falo em patrimônio material, é algo palpável, que eu posso pegar, que eu posso tocar. O patrimônio imaterial eu não posso pegar ele. O que é esse patrimônio imaterial? São práticas, certo? São ideias, são pensamentos, são expressões artísticas, né? A prática de representações, expressões, conhecimentos, técnicas, saberes, os modos de fazer, as formas, as expressões, celebrações, as festas, danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições. Por exemplo, a gente tem aí todo ano, a comunidade Chucuru faz esse evento, esse encontro com rituais. Isso é um patrimônio imaterial do município de Pesqueira, né? O nosso carnaval, né? O carnaval de Pesqueira hoje ele já torna-se tradicional e é um patrimônio imaterial. Em todos os outros costumes tem reizado, a questão religiosa, todo aquele ritual, então é patrimônio imaterial, certo? Por enquanto a gente fica por aqui, né? Qualquer dúvida, estamos nos nossos grupos aí. Em breve a gente estará também de forma presencial, a gente ter esse contato mais próximo aí. Muito obrigado e até a próxima, viu gente? Um abraço.